tarde, Carolina, Érica, Francisco Roberto, Ingrid, boa tarde, João Pedro, Carla Ferreira, Marcos Santos, Mariana Alves, boa tarde, Mona Lisa e Patrícia. Hoje somos poucos, mas vamos lá, vamos seguindo em frente, já estamos aí na reta final, né, da disciplina. Já estão aí na iminência de vocês começarem a fazer os projetos de instalações elétricas. Já estão ansiosos por isso? Então, o que aconteceu nas últimas 2 semanas? Né, tivemos unidade 5 e unidade 6. Unidade 5, fornecimento de energia elétrica. Então, vocês viram aí toda a norma da Enel, né, a antiga Coelce. E o que é mais importante para a gente saber dessa norma? São os limites de fornecimento. Quando é que eu preciso ser conectado em rede monofásica, rede bifásica e trifásica? A gente fala assim bifásica, mas de verdade, a Enel ela só liga monofásica e trifásica. Então, tudo isso foi na unidade 5. E na unidade 6, aí sim, podemos dizer que é uma unidade primordial, né, para a disciplina, que é o dimensionamento dos condutores. Onde primeiro a gente viu aí definições dos condutores, né, o que é fio, o que é cabo, o que é o cabo flexível, cabo unipolar e multipolar, seus isolamentos, PVC, FPR, XLPE, também a questão da identificação dos cabos pelas cores ou por anilhas. Eu acho que muita gente aí no quiz acabou errando porque pensava que tinha que ter os dois, né? Não podia ser só um ou só outro. Então, a identificação dos cabos elas podem ser ou por cores, ou por anilhas, ou pelos dois. Então, eu posso identificar só por anilhas. Eu posso ter todos os meus cabos da cor preta, mas está identificado por anilha o que é o que. Posso ter todos os meus cabos coloridos e não preciso ter anilha nenhuma. E posso ter os meus cabos coloridos e com anilhas. Certo? E acredito, né, que algumas pessoas cometeram esse erro na hora de responder o quiz. E aí passamos para o dimensionamento dos condutores, né, começando pelo condutor fase e depois indo para o neutro, e se eu não me engano o condutor de proteção fica para a unidade de aterramento. E aí vimos que nós temos vários critérios para especificar os condutores. O principal é de capacidade corrente, a gente calcula a corrente do circuito, aí tem que ver como é que vai ser instalado. Vai ser instalado em eletroduto aparente, em eletroduto embutido, em eletroduto em calha, em eletroduto de tipo bandeja. Aí a gente vê o tipo, aí vai lá na tabela. O circuito é monofásico, é trifásico, né? São 2 condutores carregados ou 3 condutores carregados. E a gente vai lá na tabela e acha o condutor mínimo. Ok, passo para a próxima seção, próximo critério, queda de tensão. O que eu especifiquei no capacidade corrente? Ele é... Deus, escapou a palavra agora. Ele condiz com o que eu especificar no queda de tensão, tipo assim, eu especifiquei 2,5 capacidade de consumo de corrente. Esse 2,5 satisfaz a condição de queda de tensão, ou seja, não tem uma queda de tensão maior do que 5%? Se sim, ok, continuo escolhendo 2,5. Se não, aí a queda de tensão deu 6%. Aí eu tenho que aumentar, né, o meu condutor para 4, que é o próximo valor comercial, 4 milímetros, e verificar
satisfaz a condição de queda de tensão? Possivelmente sim. Aí eu já passo a adotar 4 milímetros quadrados. E vou para o outro critério, que é o de limitação da corrente de curto-circuito, e também verifico se satisfaz ou não as condições. Se satisfizer, ok, eu permaneço com, né, essa especificação, se não, tenho que possivelmente aumentar a seção do meu condutor. Certo? Então, foi isso que foi visto, né, nas 2 semanas aí que se passaram, desde o nosso último encontro. E fica aberto, então, aí para as dúvidas de vocês. A Carla levantou a mão, pode perguntar. Pronto, foi sobre esse negócio que o senhor falou agora, que ou era monofásico ou era trifásico. Foi sobre isso que eu fiquei me perguntando na hora que eu estava lendo o PDF, porque na fórmula, né, da corrente, aquele IC, que é aquele IC lá, aí ou era monofásico ou era trifásico. O trifásico, no caso, usa a raiz de 3, né? E quando for bifásico, exemplo, residencial, eu uso qual? A primeira ou a segunda? O bifásico, que dificilmente vocês vão encontrar aqui, pelo estado do Ceará, pela região Nordeste, você vai também, se for um circuito que é alimentado fase, ou seja, tensão de linha, né, que no nosso caso da rede aqui é 380 volts, então se for esse caso de ser uma alimentação fase, aí você vai também usar o raio de 3. Agora, se for uma alimentação fase neutra, aí você não usa a raiz de 3. Professor, boiei. É assim, dependendo do equipamento que vai ser conectado e alguma... Certo. Pode Só um falar. momento, professor. Outra coisa que eu também não entendi. São 4 fios, porque eu estava olhando, né? É um fase, um neutro, aí tem um retorno, né? No caso, se for da lâmpada, né? E tem outro de proteção neutra. Eu não entendi, para mim era só 3. É isso. Certo, vamos lá. Deixa eu terminar primeiro o outro. Numa instalação bifásica, né, dependendo da tensão que o aparelho requer para funcionar, e isso é bem comum somente lá pela região sudeste, que acontece esse tipo de ligação. Mas, por exemplo, aí um chuveiro elétrico, ele é 220 volts, mas a rede lá, ela é 127, 220. Mas a instalação é bifásica. Então, eu vou pegar e vou levar 2 fases para alimentar meu chuveiro elétrico em 220 volts. Então, assim, bifásico, não se preocupem tanto com isso, porque vocês não vão se deparar na vida real com circuitos bifásicos por aqui pela região. É monofásico, é trifásico. Com relação aos fios, vamos lá. Não confunda fios de alimentação de circuito, né, como 3 fases mais o neutro, com fios que fazem parte do circuito, como o fio retorno. Porque o fio retorno nada mais é do que o fio fase, só que seccionado. Então, para eu poder fechar o circuito da minha lâmpada, eu tenho que alimentar com fase neutra a minha lâmpada, mas se eu alimentar diretamente com fase neutra, né, a lâmpada vai ficar ligada eternamente. Então, o que é que eu insiro? Eu insiro em série o interruptor conectado no fase, de preferência, poderia também ser neutro, mas eu insiro em série o interruptor para que eu possa acionar, comandar, né, mandar ligar e desligar a minha lâmpada. E aí vai o circuito, vem o fase, entra no interruptor, o neutro vai direto para a lâmpada e do interruptor sai o que a gente chama de retorno. Mas esse retorno nada mais é do que o fase, né? Só para a gente diferenciar na hora de fazer o diagrama unifilar, que é importante para a montagem prática. Mas aí, quando eu fecho lá o circuito, o que eu tenho na lâmpada chegando é fase neutra. Só que a fase vem pelo retorno, é fase neutra. Então, circuitos monofásicos, eu tenho
dois condutores carregados, que é o fase e o neutro. Somente em instalações de lâmpadas é que eu vou ter o retorno, que é justamente com essa função de seccionar a fase para que eu possa fazer o comando. Já circuitos trifásicos ou fornecimento de energia à unidade consumidora trifásica, eu tenho os 3 fases e mais o neutro. Professor, por que eu preciso do neutro? Porque quando eu chegar dentro da casa, né, das nossas casas, os nossos circuitos domésticos não são circuitos trifásicos, certo? Eles são o quê? São circuitos monofásicos. É por isso que na unidade 5, né, a norma da Enel fala que em instalações trifásicas nós temos que balancear as 3 fases o mais próximo possível. Tipo, se a potência instalada é de 30 kW, o ideal é que eu tivesse 10 kW por fase. 10, 10 e 10. Porque dentro das nossas casas nós não vamos ter circuitos trifásicos. Nós temos circuitos monofásicos, e aí por isso que a gente precisa, além das 3 fases, nós precisamos do neutro. E aí nós dividimos. O circuito 1 vai ser a fase A e o neutro, circuito 2 vai ser a fase B e o neutro, só dando exemplo, né? Circuito 3 vai ser a fase C e o neutro, circuito 4 de novo vai voltar para a fase A e neutro, e aí eu faço essa divisão, vocês vão fazer inclusive isso no projeto. Se a instalação que vocês forem fazer o projeto for uma instalação, um fornecimento trifásico, né, acima ali de 15 kW, você já pode botar trifásico, embora a norma diga que é 20, né? Basicamente não tem monofásico e trifásico. E aí vocês vão ter que fazer essa divisão, né? Até um quebra-cabeça legal que você tem que fazer, que bota essas aqui numa fase A, e depois que eu boto a B, aí vê que está muito desbalanceado. Peraí, deixa eu passar esse circuito aqui para B, troca esse para C, blá blá blá. De forma que eu consiga chegar aí o mais próximo possível do balanceamento. Tipo, deu 30 kW, se eu conseguir que fique uma fase 11, uma fase 9 e outra fase 10, tá perfeito, tá ótimo. Não consigo chegar, dificilmente eu consigo chegar em 10, 10, 10. Idealmente seria muito bom, mas na prática é aceitável que seja feito dessa forma. E dentro das nossas casas, os circuitos são monofásicos. E se eu tiver circuitos de lâmpada, aí eu terei, né, a fase, o retorno e o neutro. Aí o condutor de proteção também, que é o terra, também já se refere mais à questão da instalação, né, das tomadas, que é obrigatório ter o terra. Então, assim, não confunda a alimentação da instalação com as 3 fases e o neutro, ou uma fase e o neutro, com os condutores fase, neutro, terra e, proteção, e retorno, que a gente vai precisar colocar em tomadas, interruptores, tomadas, etc. Ok? Bem, o Samuel perguntou aqui no chat uma curiosidade, que geralmente no sistema de distribuição que vemos nas ruas são 4 fios, 3 fases e um neutro. No neutro tem corrente, se uma pessoa encostar, ela vai levar choque? Vamos lá. O que a gente vê do sistema trifásico das ruas, que são 4 fios, é o sistema de tensão 220-380 volts, que é aquela mais embaixo. Aquela lá em cima do poste, que só são 3 fios, né, se vocês puderem observar isso, é a média tensão, 13,8 kV. A média tensão, 3,8 kV, que é distribuída assim, mais para longe, né, maior distância. Aí chega no transformador ali, que é o mais perto da sua casa, ou então o seu condomínio que você mora, ele é alimentado por um transformador, ou até por mais transformadores, dependendo do tamanho do condomínio. Aí dali vai sair os 4 fios, que são as 3 fases e o neutro. Até outra curiosidade também, naqueles 4 fios lá, o primeiro, ele é o neutro, depois as 3 fases. Por quê, professor? Porque ele serve de para-raios. Se por um acaso houver uma descarga elétrica que cair ali naquela rede, o neutro que ele é aterrado em cada poste, ele é aterrado, o neutro que fica em cima, ele vai servir de para-raio e vai conduzir a descarga elétrica
até o sistema de aterramento e escoar nessa corrente de descarga atmosférica, que é muito alta, pela Terra. Mas aí o Samuel perguntou se no neutro tem corrente. Assim, se nós estivermos em um sistema trifásico equilibrado, no neutro não vai ter corrente. Porque, como eles estão defasadas de 120 graus, as correntes, e se ela está equilibrada, nós temos 3 correntes iguais em cada fase. A corrente na fase A é igual à corrente na fase B e é igual à corrente na fase C. A diferença é que ela está defasada de 120 graus uma da outra. Mas se elas são iguais, estão defasadas de 120 graus, na hora que a gente faz o somatório vetorial, a soma vetorial, imagina que eu estou fazendo aqui o triângulo dessas correntes. Então, se elas são iguais, de módulos iguais, somente ângulos diferentes, mas a gente faz esse somatório vetorial, o resultante que a gente vai ter disso daí é zero. E aí, se o sistema está equilibrado, sim, eu posso pegar no neutro, que eu não levo choque. E outra razão também para que eu não leve choque é porque normalmente o neutro ele é aterrado. Lá no medidor das casas, dos apartamentos de vocês, tem também um aterramento que vem da alimentação e que o neutro ele é aterrado. Mas ainda assim, se eu estiver num sistema desequilibrado, onde eu vá ter uma corrente no neutro, porque a diferença, quando eu fizer a soma vetorial, e que é diferente, eu tenho valores diferentes, então eu não vou ter mais zero, vou ter alguma coisa diferente de zero, e o meu sistema de aterramento pode ser que apresente alguma falha, ou ele é inexistente, aí eu posso tomar choque pegando no neutro. Mas isso aí é uma condição assim muito particular. O que é o mais normal é que o sistema ele ali é bem próximo de um equilíbrio. A gente não pode afirmar também que ele é perfeitamente equilibrado, mas ele é bem próximo de um equilíbrio. E sendo neutro aterrado e esse equilíbrio sendo muito próximo, sendo a corrente ali muito pequena, próximo de zero, eu posso encostar no neutro e eu não tomarei choque. Ok, Samuel? Deu para responder essa curiosidade? Mais dúvidas, pessoal? Pode perguntar, Carla. É bem assim, mudando de assunto. Foi porque eu fiquei na dúvida no último negócio de planta baixa que a gente fez. Exemplo, eu tenho 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, né? Que são ligadas, acionadas pelo mesmo interruptor. Eu preciso colocar mais de um retorno ou só um retorno para as 3 lâmpadas? O mesmo fio de retorno. Pronto, aí vai depender. Se você quer que as 3 lâmpadas acendam ao mesmo tempo, certo? Tipo, vai usar só um interruptor simples e você quer que as 3 lâmpadas acendam ao mesmo tempo. Você aciona, ela acende, você manda apagar, apaga as 3. Aí é só um retorno que vai sair do interruptor, vai, conecta em uma lâmpada, aí você faz uma emenda, aí leva esse mesmo fio para conectar com outra lâmpada, faz outra emenda e conecta na outra lâmpada. Agora, se você quer comandos independentes, onde você iria utilizar um interruptor triplo, aí sai lá do interruptor, da caixinha do interruptor, 3 retornos diferentes. Pode até chegar ao mesmo fase, um fio fase só, que eu posso pegar e ali dentro da caixa fazer conexões que normalmente é o que? Como a gente conecta o fase no contato do meio, se você olhar por trás assim o interruptor, eles têm 3 contatos. Se ele é um interruptor comum, aí um contato não existe, aí tem 2 contatos, é um do meio e um da ponta, certo? Quando é three-way, aí tem os 3 contatos lá, por isso que tem o espaçozinho de 3 contatos, porque quando é three-way eu tenho 3 contatos, quando é interruptor simples eu tenho 2 contatos, é normalmente no contato do meio, onde a gente liga o fase, aí o da ponta é o retorno.
Aí quando eu tenho um conector, um interruptor triplo, aí eu descasco aí um pedação grande, né? Vamos supor aqui que eu descasquei aqui um pedação grande de fase, aí eu vou lá e coloco que abarca tudinho, né? Uma fase só que alimenta lá os 3 interruptores. Mas aí de cada interruptor triplo vão sair, né? Não sei se vocês estão conseguindo assim já imaginar, abstrair aí o que eu estou tentando passar para vocês. Aí sai os 3 retornos, um para cada lâmpada, né? Que vai direto, um conecta a cada lâmpada e aí eu acendo as 3 lâmpadas independentes. Se eu quiser acender as 3, eu aperto para acender as 3. Se eu quiser acender só uma, só outra, só outra. E se eu quiser acender as 3 mesmo direto e apagar as 3 direto, aí eu uso o interruptor simples e é o mesmo retorno. Certo? Ok. Mais dúvidas? Vocês podem conferir muito dessas coisas, pessoal, na casa de vocês. Assim, né? Não sei a habilidade que vocês têm em mexer com ferramentas, mas se vocês quiserem, vocês podem pegar aí, compram uma chave teste no depósito mais perto de você, e aí com uma chavezinha estrela, vocês vão e abrem lá os interruptores, é só puxa assim, aí dá uma olhada lá no emaranhado de fio que vai estar, nas conexões, aí bota a chave teste, aí coloca lá no, tenta identificar qual é o condutor fase, o retorno, né? Vocês sabem, ele vai acender a luzinha quando eu encostar no condutor fase. Né? Vocês podem estar, assim como a gente está sem laboratório, né? Ah, chave teste é R$ 2, R$ 1,50, R$ 3. É baratinho demais. E como a gente está sem laboratório, a casa de vocês pode ser o laboratório. Assim, quem tiver curiosidade, né? Quem quiser olhar, ver se na sua casa tá direitinho. Você vai olhar lá, ver se é fio. Quem mora em casa mais antiga, possivelmente vai ser fio. Quem mora em casa mais antiga, além de fio, vai ser tudo da mesma cor. É, faça esse teste aí e me diga se eu não estou falando a verdade. Aí vocês vão ver se é fio, se é cabo, se eles estão com as cores padronizadas, se não tá, se tá um ninho de rato, se não tá lá na caixa de interruptor, na caixa de tomada. Né? Como é que é o eletroduto, se sai lá do eletroduto, é um eletroduto rígido, que é aquele preto, liso, ou se vai ser aqueles eletroduto corrugado, aqueles amarelos. Vocês podem tá fazendo aí esse teste, esse exercício, essa prática, e, assim, conseguirem absorver muito conteúdo só através disso daí. Se vocês fizerem isso daí e estão assim com dificuldade de entender alguma coisa, vocês vão aprender bastante só fazendo isso daí, dentro de casa mesmo. Aí se vocês tiverem medo, não tiver segurança, né, de fazer isso, pega e se a casa também é mais moderna, né, mais nova, que tiver o circuito tudo dividido, você vai e procura identificar qual é o circuito ali que você vai mexer. Se tem essa identificação lá no meu quadro de distribuição, né, a primeira tarefa seria onde que fica o quadro de distribuição da minha casa. Todo mundo sabe onde é? Digita um aí para mim no chat, pra ver. Todo mundo sabe onde é que fica o quadro de distribuição da minha casa, casa de vocês. Marcos, Mona Lisa, Carla. Alguém que não saiba, digita 2 aí. Ingrid, Samuel, Carolina, Muriel, Letícia. Pronto, então todo mundo já sabe onde fica a distribuição da casa de vocês. Agora me responda aí com de novo. Se a casa de vocês só tem um disjuntor geral. Vocês já olharam isso? Samuel, Ingrid, Muriel, Letícia. Você já sabe aí que João Pedro também. Já sabe que aí já está tudo errado.
só o digitor geral, não tem circuito dividido. Se vocês forem querer fazer esse teste e não tem segurança, né, de trabalhar com linha viva e ter que desligar para poder puxar lá a caixinha, porque se vocês pegarem só pela caixinha assim, não vai ter muito perigo não, certo? O perigo seria se vocês pegassem nos fios lá. Mas você só desparafusa e abre assim para olhar, é bem tranquilo. Mas enfim, você não tem segurança, você queria desligar. Aí você foi lá e viu, putz, só tem um disjuntor geral. Pô. Tem alguém usando a internet aí? Não. Vou desligar aqui um pouquinho. Você vai ter que desligar a casa todinha, porque tem que parar tudo. Exatamente. O objetivo da gente dividir os circuitos é para que eu não precise parar a casa toda ou uma unidade consumidora toda para eu poder fazer alguma manutenção ou se acontecer algum acidente, um curto-circuito, alguma coisa do tipo, eu não preciso parar tudo. Mas se não está dividido, aí ferrou, né? Tem que parar tudo. Agora, quem mora, né, no lugar que pode até ser que não esteja correto, mas que tem os circuitos divididos, digita 2 para mim. Mona Lisa. O Muriel disse que se vai mexer nas tomadas, não esqueça o chinelo. De tênis é mais seguro. Na Carla. Só? Ou pouca gente, hein? Que mora em lugar que tem os circuitos divididos. Isso é preocupante. Eu, como engenheiro eletricista, já fico bem preocupado, porque essas instalações elétricas aí, que só tem um disjuntor geral e pouquíssimos circuitos divididos, significa que um acidente, né, de curto-circuito pode acontecer e possivelmente provocando incêndio. Né? Se você aumenta a carga dessa residência, bota um chuveiro elétrico, bota um ar-condicionado, é grande chance de você estar ferrando com a casa. Pois é, aí se você não tem essa segurança, aí você vai lá para a distribuição, aí tenta identificar, tipo assim, eu estou no quarto, aí eu vou ver, vamos achar aqui qual é o do disjuntor que desliga as tomadas do quarto. Aí você vai ver, será que está identificado, que é para estar, né, a norma exige que esteja identificado, ou eu vou ter que adivinhar, vou ter que ir desligando assim, eu vou precisar chamar aí o meu irmão mais novo, minha irmã mais nova, assim, ei, ó, eu vou desligar aqui, aí tu vai dizer se acendeu ou se não acendeu. Mexeu? Não. Isso aqui não, isso aqui não. Entendeu? Então, assim, vai ter que perder mais tempo, né? Aí você achou, finalmente você achou, achei o circuito que desliga a tomada, o disjuntor que desliga a tomada do meu quarto. Aí você desligou, só afetou ali a tomada do seu quarto, ou no máximo ali a tomada do seu quarto e de outro quarto, ou de outro quarto, mas não pega as tomadas todas da casa, com certeza, se está dividido direitinho. E aí consegue lá desparafusar, você mexe, aí você bota, primeiro testa com um teste, né? Confirma com um teste se realmente não tem energia passando ali, bota lá no fase e vê que ele não acendeu. E aí você pode pegar à vontade, mexer, botar a língua aqui, não vai ter problema nenhum. O Samuel está dizendo que o ruim de um único disjuntor geral é que quando precisa consertar algo, toda a casa fica sem energia. Pois é. É por isso que a gente tem que dividir a unidade consumidora em circuitos. Por mais que seja uma kitnet, vamos lá, uma casa bem pequena, sala, cozinha, banheiro e um quarto. O que é que a norma diz? Tomadas da cozinha, circuito exclusivo. Então pronto, já tem um circuito para tomadas da cozinha. Não posso misturar iluminação com tomadas. Ou posso até misturar, desde que eu não tenha um circuito único para iluminação, nem um circuito único para tomadas, e nem que esse circuito ultrapasse 16 amperes. Então, para a gente ser mais fácil a nossa divisão, então eu faço circuito tomadas da cozinha, circuito iluminação geral,
circuito as outras tomadas que não são as tomadas da cozinha. Então pronto. Mesmo que eu more numa kitnet, eu tenho 3 circuitos e atendemos assim então o que exige a norma. E aí, se eu vou fazer alguma manutenção, alguma coisa, eu consigo desligar. Por exemplo, se eu vou mexer com a tomada, aí eu não preciso apagar o circuito de iluminação. Inclusive, a iluminação vai me ajudar para enxergar lá, para poder fazer as coisas, para poder fazer manutenção na tomada. Certo? A Muriel levantou a mão, pode perguntar. Pronto, professor. Eis aí uma dúvida que eu tenho aqui. Por exemplo, se a tomada for daquelas junto com o interruptor, não é isso? Não, sempre tem aquela conjugadazinha que pode estar próximo. Se eu tiver um circuito dividido, eu tenho um circuito para as tomadas e tenho um circuito para a iluminação. Sendo que eu posso também puxar pela fase, né, e colocar a fase lá da lâmpada, colocar para a tomada. Nesse caso aí, é aconselhável fazer esse tipo de coisa, já que tem um circuito exclusivo para as outras tomadas comuns, porque, tipo, se eu for lá mexer na caixa de liga da tomada, eu vou imaginar que aquela tomada específica ali, vai estar desligada, não é isso? Se eu posso fazer esse tipo de coisa, por exemplo, para não ter que puxar um fio exclusivo para aquela tomada. Você entendeu o que eu quis dizer, mais ou menos? Sim, entendi. Pois é, foi o que eu acabei de falar. A norma ela diz que circuitos de iluminação e circuitos de tomadas devem ser circuitos diferentes, mas que eu posso juntar os dois no mesmo circuito, né? Tipo nesse caso aí, por exemplo, pegar iluminação e tomada de uma sala mais um quarto. Eu posso fazer isso desde que o circuito de iluminação não seja o de iluminação para a casa toda, por exemplo. Então, se eu pegar a iluminação da casa toda e botar num circuito só, nesse circuito eu não posso botar tomadas, eu tenho que dividir, né? É um circuito de iluminação sala e mais quarto, etc. E também a mesma coisa para as tomadas. Só que das tomadas, naturalmente, eu já não vou ter um circuito só para tomadas, né? Porque eu já tenho um circuito de tomadas da cozinha. E aí eu vou ter outros circuitos só de tomadas. E aí, para que eu pudesse misturar, né, iluminação com tomadas, no caso eu teria que ter pelo menos mais 2 circuitos. Eu teria que ter 3 circuitos da mesma forma. Um circuito de tomada da cozinha, aí um circuito tomadas e iluminação de uma parte da casa que fique mais perto, né, uma sala com mais um quarto e não sei o quê, e um outro circuito também tomadas e iluminação de outra parte da casa. Desde que esses circuitos, que já está tudo ok com relação ao número de circuitos, né? Eu não tenho só um circuito que alimenta a iluminação toda e eu não tenho só um circuito que alimenta as tomadas todas. Então já está dividido, eu tenho 2 circuitos de tomadas mais iluminação, mais as tomadas da cozinha. E se esses circuitos que eu juntei iluminação com tomadas, a corrente calculada não passar de 16 amperes, então eu posso fazer isso daí. E aí realmente, se eu chego lá com fase, já para alimentar a tomada e tem um interruptor ali, já boto também no interruptor, já sai o retorno. Mas normalmente não é comum fazer esse tipo de coisa, por mais que seja cômodo geograficamente, né, fazer isso. Mesmo assim, não é comum fazer porque a norma ela exige que circuitos de iluminação eu tenha uma seção mínima de 1,5 milímetros quadrados e circuito de tomadas de 2,5. Então, se eu juntar circuito de iluminação mais circuito de tomadas, eu vou ter que alimentar minhas lâmpadas com circuito com fio de 2,5, né, com cabo de 2,5. O que inclusive já encarece aí a minha obra. Porque a diferença de um fio de 1,5 para um fio de 2,5 é quase o dobro do preço. E eu vou ter que usar somente de 2,5, porque eu vou estar alimentando, e até não faz sentido eu estar puxando do mesmo disjuntor, né, um fio de 1,5 que eu vou alimentar a minha iluminação e um fio de 2,5 que eu vou alimentar as minhas tomadas. Aí é melhor ter um circuito dividido, separado. Concorda? Então,
É por isso que na prática, mesmo que eu tenha um interruptor e uma tomada na mesma caixa, né, na mesma caixinha, conjugado, eu tenho que chegar lá com um fio de 1,5 para a iluminação e com um fio de 2,5 para a tomada. Mas, de novo, eu posso fazer o circuito misturado, mas a gente olha assim e não compensa. É melhor fazer um circuito só para iluminação, aí eu vou usar só fio de 1,5 e eu faço os circuitos das tomadas, que é mínimo de 2,5, né? Dependendo das cargas, vai ter de 4 também. Mas é possível, é possível. Mas normalmente não se aplica por conta dessa questão, né, do tamanho do fio. Ok, Muriel? Ok, professor, tranquilo. Muito bom. Mais dúvidas? Agora, esse é um assunto aqui que, se deixar, a gente conversa aqui na noite todinha. Professor, é só uma perguntinha besta mesmo, que eu até perguntei no grupo, mas assim, e eu pesquisei também, mas não foi aquela coisa que ficou assim, clara, sabe? Quando a tomada, exemplo, não é uma tomada, né? É como se fosse um acesso à energia, no caso do chuveiro e do ar-condicionado, né? Assim, aí, Sim. exemplo, eu tinha visto no slide, eu não sei se assim, não sei como foi. Eu sei que eu tinha visto no slide que tinha um limite tipo, de corrente, alguma coisa assim, para o circuito. Só que aí eu fui olhar a capacidade, a questão da energia que o chuveiro pega, né? Aí tem chuveiro que pega 3.000 e pouco, sendo que o limite do circuito não era para ser 2.400 ou não? Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Na norma da Enel, ela coloca limites de potência de cargas individuais para cada tipo de alimentação. Não sei se é isso que está falando. E aí Mais ou até menos. deixa eu pegar aqui, ó. Mas aí tem que ser um circuito específico para cada TUI, professor. Exemplo, um circuito para o chuveiro Sim, elétrico, sim. um É um circuito para o chuveiro para o chuveiro ar-condicionado, elétrico. um chuveiro E se eu, e se eu tiver 3 quartos, cada um com ar-condicionado, é um circuito para cada ar-condicionado. Não é um ar-condicionado. circuito só para os 3. É um Certo. circuito para ar-condicionado de um quarto, um circuito para ar-condicionado de outro quarto. É mesmo que o chuveiro elétrico. Se eu tiver 5 chuveiros elétricos da casa, é um circuito para cada chuveiro elétrico. Aí, no caso, Aí a não é uma norma. tomada. Não, aí se você só deixa lá a caixinha, né, com a tampa cega, é o que a gente faz na prática, e o fio chegando lá, né, o cabo condutor chegando lá. Como é que Aí eu vai ficar lá sinalizo adicionando. isso? Por exemplo, na planta baixa, como eu sinalizo isso? Não, na Porque planta não. baixa você vai sinalizar como tomada. Ah, era isso que eu fiquei, né? Fiquei Mas meia hora. como Ah, ali. Mas como ali na planta baixa vai estar indicando que ele é do circuito tal, certo? Vamos supor que o chuveiro elétrico é do circuito 4. Você vai botar a tomada, vai indicar que ali é do circuito 4. Quando a pessoa for ler o seu projeto, né, ou vai estar na legenda, no diagrama unifilar, na própria planta baixa, tem um diagrama unifilar do quadro de distribuição. Ele vai ter o disjuntor geral, vai ter um barramento, vai sair um bocado de disjuntor de cada circuito. Aí vai estar lá que o circuito 4 é o circuito do chuveiro elétrico. E também a pessoa pode ler essa informação no memorial de cálculo. Né, que no memorial de cálculo vai estar vamos dizer assim, um relatório do projeto. Certo? Aí a pessoa vai ver que ali é o circuito do chuveiro elétrico. Quando ela for montar, ela for executar a montagem, ela vai saber que ali não é uma tomada de verdade, é só o ponto de conexão do chuveiro elétrico. Da mesma forma, é só o ponto de conexão do ar-condicionado. Aí vai levar o tá. fio, vai instalar o disjuntor no quadro de distribuição e vai levar o fio até lá, mas esse fio vai ficar lá bonitinho até que se instale, né, o equipamento de fato, e aí quando for se instalar, vai pegar o fio do equipamento, vai fazer emenda, vai, né, isolar com fita isolante, ou também tem outras maneiras de fazer isso daí.
mas não vai ter tomada ali. Mas você, na planta, no diagrama de filar, indica como tomada, mas como vai estar indicado o circuito, e aí quando a pessoa for ver, que é um circuito de chuveiro elétrico, que é um circuito de um ar-condicionado, vai saber que ali vai ser somente a caixinha de passagem com a tampa cega e o fio lá dentro. Certo? E aí, na norma da Enel, ela limita potências para cada tipo de alimentação. Então, por exemplo, para alimentação monofásica, o aparelho tem que ter a potência individual de até 5 quilowatts. Então, se eu pego um chuveiro que ele é de 6 quilowatts, eu não posso ligar esse chuveiro na rede monofásica. Eu vou ter que pedir, né, independente se eu vou ter 20 quilowatts ou não de potência instalada, como eu tenho uma carga que tem uma potência individual de 6 quilowatts e a Enel ela só permite que eu conecte na rede monofásica até 5, então eu já tenho que pedir obrigatoriamente um fornecimento trifásico. Também não sei se era essa dúvida com relação ao chuveiro elétrico. Não, era basicamente isso aí mesmo, é porque essa informação da Enel aí fugiu totalmente, mas agora eu entendi. Então, Show? Mais dúvidas, pessoal? Sem dúvidas, mas como diz os paulistanos, está tudo sussa. Professor, uma observação só. Queria que Sim, você sim. dissesse, assim, para a gente compartilhar, assim, quais são os três principais erros, assim, que nós, alunos, assim, costumamos cometer ou se confundir. Se você lembra, assim, algo que possa nos elucidar, assim. Uhum. Na correção do quiz 3, eu não sei se os meninos já botaram para vocês as notas e o feedback. Eu até ainda estou corrigindo o quiz 4, né? Que o tempo para mim está bem complicado, mas vai dar certo. Mas no quiz 3, que foi, acho que foi o primeiro que vocês tiveram aqui, assim, que fazer um esboço de um diagrama unifilar, né? Qual foi o principal erro? Querer colocar um eletroduto para cada circuito. Ou querer botar eletroduto que eletroduto demais, sabe? Que você pode olhar assim, analisar, porque primeiro você faz assim, primeiro você localiza onde é que vai estar os seus interruptores, suas tomadas e as suas luminárias. E com a distribuição, né? Localizou lá tudo direitinho, aí você vai vendo o menor caminho de cada eletroduto para chegar até cada coisa, onde você tem que prever que o eletroduto ele não vai receber só um circuito. Tá aí é desperdício de dinheiro e de material. Um eletroduto ele vai portar aí vários circuitos, certo? E aí um erro foi esse. Muita gente colocou um eletroduto para cada circuito, um eletroduto para cada cômodo. Tipo assim, eu tinha um quarto, né, com uma cozinha com um banheiro, uma sala. Aí tinha gente que botou o quarto de distribuição bem ali centralizado. Aí puxou um eletroduto para a cozinha e puxou outro eletroduto para ir lá para o banheiro, ao invés desse fio que vai para o banheiro, passar pela cozinha e chegar lá. Então, um erro assim bem comum. Outro erro também, a localização do. Teve muita gente, e aí eu marquei bastante isso.
que colocou o interruptor do banheiro lá perto do chuveiro. A pessoa vai entrar no banheiro, vai lá pro chuveiro para poder acender a lâmpada. A mesma coisa na cozinha, também botou lá no meio da cozinha, também botou lá no meio da sala. Sabe? O interruptor ele tem que estar ali próximo da porta, né? Próximo do acesso ao cômodo. Né? Também teve gente que botou de trás da porta. A pessoa entra e fecha a porta e no escuro vai procurar o interruptor para poder acender a lâmpada. A porta de correr, professor. A porta de correr é aquela que entra assim para dentro da parede. Mas na planta baixa que eu mandei, todas eram de abrir. Por isso que tem aquele símbolozinho assim que faz um arcozinho, que é indicando que é de abrir. Quando é de correr, ela é outra simbologia, que é como se fosse assim, né, duas portas assim que indica que ela é de correr. Aí foi um outro erro bem comum, foi esse aí. E para finalizar nos 3 maiores erros, também foi a questão da confusão do three-way, né, com os retornos. Assim, teve gente que não entendeu como é que funciona o three-way, aí botou faltando retorno ou com retorno demais. Teve gente que botou o neutro indo para o interruptor, sabe? Onde para o interruptor só precisa ir fase e sair retorno. Aí foram basicamente esses três principais erros. De eletroduto demais, de localização dos interruptores, que tem que ficar mais próximos ali da porta de acesso e não ficar por detrás da porta, e os dos retornos também, principalmente no circuito three-way. A Carolina perguntou aqui se o trabalho final pode ser feito no CAD ou SketchUp, ou também pode ser feito no papel, e pode ser feito em equipe. Ok, ela até falou, sei que o senhor já falou, mas tudo bem. Não, na verdade eu acho que eu não falei ainda, a não ser que tenha na aula, nem me lembro, mas o projeto não pode ser feito à mão, certo? No papel, até porque ninguém mais faz isso. Ninguém. Né? Eu boto você para fazer os quizzes manuscrito, porque é para vocês praticar, né? Para se errar, poder apagar, tal, prática. Mas quando a gente faz com um trabalho final, que é um trabalho profissional de vocês engenheiros, aí é tudo no computador. Aí assim, o arquivo que eu vou mandar para vocês, ele é em AutoCAD. Aí já facilita, porque já está lá a planta baixa, né, as medições. Se bem que na verdade, vocês também já vão fazer o projeto das casas de vocês, né? Não é isso? Vocês vão escolher aí a casa de alguém para poder fazer projeto e comparar com o que existe. Na verdade, o senhor disse que ia botar uma enquete pra gente escolher. Eu já não botei essa enquete, não? Não. Foi acho que no começo do semestre, não? Bem, então. Pois então assim, vamos fingir que não teve, porque se eu procurar, eu acho que eu acho. Eu acho que eu acho. Se procurar, eu acho que tem essa enquete. Mas, enfim, se não tiver, a gente faz a enquete para ver se vocês. Porque na turma da elétrica, eu já obriguei, né, a eles a já fazerem desse jeito. Mas aqui, ainda vamos ser democráticos, vou dar essa chance para vocês. E assim, se vocês escolherem a planta baixa que eu vou passar, aí eu já passo ela em AutoCAD, né, que é a planta baixa que eu já tenho aqui, e aí fica mais fácil de você já trabalhar no AutoCAD. Mas se quiser trabalhar em qualquer outro software, não tem problema. SketchUp, o Go, não tem problema. Porque vocês vão me entregar somente o PDF, né? Vocês vão gerar o PDF da planta baixa, vão gerar o PDF do memorial de cálculo e vão me mandar isso daí. Então, pouco importa qual software que vocês vão fazer, mas tem que ser em software. Não dá para fazer mais à mão, não. E se for da casa de vocês, aí é que vocês vão ter que fazer. Vocês poderão mesmo escolher qualquer software que vocês
resolverem fazer. Ok? Aí o trabalho sim é em equipe. Né? Posso até já falar disso agora, que é equipe de no máximo 5 e raríssima exceção de 6, ok? Eu vou aceitar, mas equipes de 5. Entretanto, se a pessoa quiser, ela pode fazer individual, ela pode fazer de dupla, ela pode fazer de trio, pode fazer de quarteto. Mas a equipe, né, idealmente deve ser de 5 integrantes, com alguma exceção para 6. Mais de 5, e aí vocês vão dividir as tarefas, né, vocês vão trabalhar toda essa questão de trabalho em equipe. Né? Vão aprender a trabalhar em equipe. Né? Uma pessoa naturalmente vai tomar a liderança e vai delegar as funções. Né? Todo esse tipo de coisa que é bom que vocês praticam aí para a vida real, mesmo que não seja na área de instalações, mas qualquer outra coisa que vocês forem fazer trabalho de equipe, vocês já estarão com uma certa experiência nisso daí. Ok? Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Mais nada? Bem, então, pessoal, agora às 5 horas está sendo liberado material novo. Né? Agradeço aí a participação de vocês. Muito bom, muito interativos. E até uma próxima. Tchau, tchau. Até, professor. Boa noite aí a todos.